Oi gente, meu nome é Maria Cláudia, eu sou brasileira e hoje em dia eu tô morando aqui na França. No Brasil eu me formei em medicina e para revalidar meu diploma aqui na França eu tive que refazer o primeiro ano de medicina, porque no final desse primeiro ano que eles têm uma prova que é tipo o vestibular deles e que vai te dizer se você pode ou não continuar fazendo medicina. Eu passei nessa prova e como eu já tinha feito medicina no Brasil, eu pude ir direto para o quinto ano. Eu fiz um vídeo explicando quais eram as duas principais formas de revalidar o diploma de medicina do Brasil aqui na França. Vou botar o link aqui embaixo para vocês verem. E nesse vídeo é a segunda parte do vídeo que eu fiz há 2 semanas atrás, contando como tinha sido minha experiência fazendo a prova para revalidar o diploma de medicina aqui na França, ou seja, esse primeiro ano de medicina. Então, para quem não assistiu o primeiro vídeo, eu aconselho vocês a assistirem, porque eu explico várias coisas que eu não vou explicar de novo aqui. E no final do vídeo eu vou explicar para vocês a reforma que foi feita do primeiro ano. Para quem quiser revalidar o diploma de medicina aqui, eu aconselho vocês a assistirem até o final, porque essa reforma é muito importante, provavelmente vai mudar a forma de se revalidar o diploma de medicina. Então, como eu tinha falado no último vídeo, na França você tem somente 2 tentativas para fazer essa prova e para poder revalidar o diploma. Se você não passar, teoricamente você nunca mais pode tentar medicina. Óbvio que existem algumas exceções, mas elas são muito raras e, enfim, é uma minoria, você não pode contar com isso. Então, a primeira vez que eu tentei o concurso, eu não passei por 40 lugares e eu tive que repetir o primeiro ano para tentar o concurso novamente. Na segunda vez, quando eu era doublante, né, que é como eles chamam as pessoas que estão tentando pela segunda vez, eu tinha muito mais pressão, porque eu sabia que era a minha última chance. Se eu não passasse, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Eu não queria mais voltar para o Brasil e eu queria ser médica aqui, então para mim era a única opção que eu via. Os doublons, né, os que estão tentando pela segunda vez, existe uma fórmula especial da Prépa, que é o cursinho, né, como eu expliquei no último vídeo, que são só provas uma vez por semana. Então eu aderi a essa fórmula, que eu achei bem melhor do que a fórmula do ano da primeira vez que eu tava tentando, porque a gente não tinha mais aula, então, a meu ver, as aulas eram um pouco uma perda de tempo. Eu preferia só fazer o concours blanc, né, que eram as provas simulados, para me comparar aos outros alunos e ver qual era meu nível, e não perder tempo com mais aula, enfim, eu preferi estudar sozinha. Durante o meu segundo ano, dessa vez eu estudei nas férias. Uma coisa que eu não expliquei no primeiro vídeo é porque eu não tinha estudado nas férias. Basicamente é porque aqui na França, esse concurso do primeiro ano é um concurso por faculdade, não é que nem o concurso de residência, que é o concurso unificado, a França inteira faz só uma prova. A prova do primeiro ano, cada faculdade tem sua própria prova, que é criada pelos professores da faculdade. Ou seja, por mais que exista um programa nacional das matérias que cada faculdade tem que dar, que são as mesmas, né, entre as faculdades, a forma de dar a aula de cada matéria muda muito de um professor para outro. E como são os professores da sua faculdade que vão fazer a prova, seria um pouco uma perda de tempo eu começar a estudar antes de saber para qual faculdade eu iria. E mesmo depois, uma vez que eu soube para qual faculdade eu ia, eu ainda não tinha as aulas, eu não tinha comprado as aulas do tutorat e eu não tinha começado a receber as fichas da Prépa. Então eu não tinha ainda as aulas da faculdade, então eu nem pude estudar antes. Mas para quem tiver interesse de vir estudar aqui numa faculdade francesa, se vocês conseguirem comprar as aulas de um aluno que passou para o segundo ano, eu aconselho a fazer isso, porque dessa forma vocês vão poder estudar antes, durante as férias, e vocês vão poder ganhar tempo, porque o tempo nessa prova é muito importante. Cada dia conta, as pessoas estudam muito todos os dias, então quando chega no período de revisão, que você se dá conta que você está com atraso, etc., você fica pensando, se eu tivesse estudado durante as férias, com certeza teria me ajudado muito. E foi o que eu fiz no meu ano de doublante. E é o que todos os doublons fazem, por sinal, eles começam a estudar mais ou menos um mês antes das aulas voltarem, ou seja, as aulas voltam em setembro, mais ou menos. Eu comecei a estudar final de julho, começo de agosto, e isso te faz ganhar um tempo muito precioso. E é por isso que a maior parte das vagas é ocupada pelos doublons, porque eles já viram a matéria uma vez e ainda por cima eles têm como se adiantar durante as férias. No primeiro semestre, a prova foi dia 14 de dezembro ou dia 15 de dezembro. Eu já tinha me adiantado muito, eu tava me sentindo confiante, mas ainda assim tinha algumas matérias que no cursinho eu tinha notas horríveis.
como sempre, a física, né? Como eu já falei pra vocês no último vídeo, eu não era boa em física, não gostava dessa matéria. E eu realmente tinha notas muito ruins. Nós éramos 400 no cursinho. E idealmente, né, pra você considerar que você tinha ficado bem classificado no simulado, você tinha que estar entre os 100 primeiros. E em muitas matérias eu ficava entre os 100 primeiros. Mas em física eu sempre ficava, não só não entre os 100 primeiros, mas eu ficava entre os 50 piores. Então eu ficava me sentindo muito mal, porque não era uma matéria que eu não estudava, eu estudava, mas sei lá, não entrava na minha cabeça. Então eu ficava muito preocupada pensando, se eu tiver essa nota no dia do concurso, eu corro risco de não passar. E eu não queria que isso repetisse a mesma coisa que tinha acontecido no ano anterior, que era que eu tinha tido uma classificação ruim no primeiro semestre, que eu compensei no segundo semestre, mas que não tinha sido suficiente para entrar nas vagas necessárias. Nesse ano eu queria, de qualquer forma, ficar bem classificada no primeiro semestre para no segundo semestre ficar um pouco com menos pressão, mais tranquila. Então, física, matemática, todas as matérias são importantes. Você não pode negligenciar nenhuma matéria. Como eu ficava mal classificada e que eu estudava, eu não sabia o que eu estava fazendo de errado, eu ficava muito preocupada. Eu tive crises de desespero. Mas o importante durante as crises de desespero é você não desistir, você continuar estudando, porque por mais que eu ficasse desesperada e eu pensasse, eu sou muito burra nessa matéria, eu não sei o que eu tô fazendo de errado, eu continuei estudando. Em nenhum momento eu falei, isso não serve pra nada, de qualquer forma eu sou ruim mesmo, vou parar de estudar. Eu continuei estudando até o final. E quando chegou no dia da prova, eu tive a média, o que não é nada muito glorioso, mas pelo menos foi o suficiente para eu estar lá no número de vagas. E tem muitas pessoas que acontece o contrário. Tem muita gente que vai super bem nos simulados porque eles estudam especificamente para aquela prova, e aí chega no dia do concurso de verdade e eles vão muito pior. Eu prefiro ir mal nos simulados e ir bem no concurso do que ir bem nos simulados e mal no concurso. Outra coisa, é importante nos simulados vocês não estudarem só para a matéria do simulado. Vocês fazem o programa de revisão de vocês independentemente do simulado. E aí, vocês sabem que vocês vão estar estudando tudo pro concurso de verdade, não só pro simulado. Claro que eu também estudava um pouco pro simulado, mas eu tentava deixar só 1 ou 2 dias da semana pro simulado e o resto da semana eu estudava pro meu programa que eu tinha feito de revisões, e não pensando só no simulado. Quando chegou no primeiro semestre, eu fiquei em 96 de 2.300, né? Mas para passar em medicina a gente precisava ficar em 337. Então eu fiquei super feliz, eu não esperava nem um pouco que eu fosse ficar entre os 100 primeiros. É realmente um ótimo resultado. Mas quando chegou no segundo semestre eu tava bem mais confiante, porque eu pensei, bom, o primeiro semestre era meu ponto fraco e eu consegui ir bem nesse primeiro semestre, graças a Deus. Então eu estudei no segundo semestre de uma forma bem mais tranquila. Como eu falei no último vídeo, as matérias do segundo semestre eram minhas matérias preferidas, né, mais ou menos. Então eu permitia ter muito mais tempo livre. Também não era uma super diversão, né? Meu tempo livre, eu saía uma vez por semana, no máximo 2. Tinha semanas que eu não saía porque eu sentia que eu estava atrasada, mas a maioria das pessoas se dá uma folga, né, de pelo menos um dia na semana para você aerar um pouco a cabeça, se divertir, enfim, pensar em outra coisa que não seja só concurso. Porque é verdade que durante esse ano você não consegue pensar em outra coisa a não ser a prova. No segundo semestre, então, eu fiquei no dia da prova, quando eu tive os resultados, em 116, mas juntando as notas dos 2 semestres, porque a prova em si, você junta as 2 notas. Você ter passado em um semestre não é o suficiente para você poder continuar em medicina. É só no final dos 2 semestres que eles vão juntar as notas e vão ver se você está classificado entre os 337 melhores. Na minha faculdade, né? O número de vagas varia de faculdade para faculdade. Juntando os 2 semestres, como no segundo semestre eu fui muito bem na especialidade de medicina, que tem um peso muito grande para medicina, né? No total eu fiquei em 49. Quando eu vi o resultado, 49, eu não acreditei. Eu já tinha ficado feliz de ficar entre os 100 primeiros no primeiro semestre. Eu achava que eu nunca... Enfim, eu só queria passar, eu só queria poder continuar em medicina e poder continuar a minha carreira, né? Que eu tinha começado no Brasil e poder ser médica aqui na França, mas... eu nunca pensei que eu fosse ficar entre os 50 melhores. Mas uma dica que eu quero dar pra vocês que eu fiz... Eu mentalizei basicamente como que eu queria que fosse o meu concurso. Eu escrevi,
eu conheço todas as matérias muito bem, no dia da prova eu consigo responder as perguntas sem dificuldade, eu saio com a sensação de que eu fui bem, eu me dou muito bem em todas as matérias, eu escrevi tudo isso mentalizando como eu queria que acontecesse, e no final eu escrevi, no final das contas eu fico entre os 50 melhores do concurso. Mas eu escrevi isso sem ter muita, enfim, sem muita esperança de que fosse acontecer. Era mais para me motivar durante o dia, né? Todo dia de manhã eu lia essa visão que eu tinha escrito. E aí no final, quando eu fiquei em 49, sendo que eu tinha escrito que eu queria ficar entre os 50 primeiros, eu não acreditei. Foi muito uma confirmação da força do pensamento, né? Eu sei que é meio clichê, todo mundo fala sobre isso, mas se provou verdadeiro, pelo menos pra mim. O fato de eu ler todo dia o meu bilhete que eu tinha escrito e pensar positivo e pensar, eu vou conseguir, eu vou ficar entre os 50 melhores, e no final das contas eu ficar em 49, pra mim foi inacreditável. O importante é vocês nunca desistirem. Mesmo quando eu ficava mal classificada, eu continuava a estudar e no final das contas deu muito certo. Você não dá muita importância pro simulado. Claro que o simulado é importante para você poder se situar com relação aos outros, mas não é o mais importante. O mais importante é a prova de verdade. Você ir mal no simulado não quer dizer que você vá mal na prova. Eu tive várias matérias que isso aconteceu, não só física, mas no simulado logo antes da prova do primeiro semestre. Eu fui muito mal em química e bioquímica. Eu tive 12, é uma nota que, enfim, se eu estivesse no dia da prova eu não passaria. E quando chegou no dia da prova, foi minha segunda melhor nota, eu tive 15. O meu método continuou o mesmo, eu não aprendi muito mais coisa entre o último simulado e a prova de verdade, mas ainda assim a minha nota foi uma diferença enorme. E agora então para falar da reforma, que nem eu falei, antigamente e até hoje em dia em algumas cidades da França, você só pode tentar 2 vezes o concurso da PACES, que é essa prova do primeiro ano. Mas aqui em Paris, eles tentaram fazer uma mudança que começou esse ano. Eles criaram uma nova regra que é você não pode mais repetir de ano, então você só tem uma chance de passar na prova. Isso é só em Paris, são as faculdades de Paris 5, 6 e 7, inclusive a minha, né? Nas outras cidades da França, isso ainda não aconteceu, mas é possível que aconteça. Esse ano, como é um ano de transição, eles criaram um numerus clausus, que é o número de vaga para os primants, que são os que estão tentando pela primeira vez, e um numerus clausus para os doublons, porque geralmente os doublons, eles pegam todas as vagas dos primants. Então, para os primants não serem prejudicados, eles fizeram assim. Mas a partir do ano que vem não vai ter mais doublon, né? Porque os doublons desse ano vai ser a última tentativa deles. E ano que vem só vai ter primão, então ano que vem vai ser o mesmo número de vagas, enfim, não vai ter uma vaga separada para os primão e para os doublon. Isso aqui em Paris. Se isso der certo, eles disseram que eles queriam implementar para o resto da França, mas eles já anunciaram esse ano que esse concurso da PACES, essa forma de seleção para entrar em medicina, vai mudar também. Aparentemente, a partir de 2020, eles vão tirar esse concurso não vai mais existir. Claro que ainda eles vão ter que manter alguma forma de seleção, mas o concurso em si eles não querem mais. Porque a verdade é que esse concurso é super controverso aqui na França. Sempre tem gente que se suicida, enfim, pessoas que entram em depressão, porque é um dos concursos mais seletivos, né, que existe, pelo menos aqui na França. Então, todo ano ele é muito criticado e eles tentaram pensar em alguma alternativa para que não houvesse mais esse concurso. E o que eles fizeram é o sistema que existe já aqui nas faculdades de Direito, e que teoricamente eles vão implementar a partir de 2020, ou seja, não vai mais ter um concurso no final do ano, mas a seleção vai se dar ao longo dos 3 primeiros anos de medicina. O que acontece nas faculdades de Direito é que mesmo não tendo um concurso, no final do primeiro ano só 50% mais ou menos passa para o segundo ano, né? No final do segundo ano só 50% passa para o terceiro ano, e no final do terceiro ano só 50% passa para o quarto ano. E eles querem fazer mais ou menos a mesma coisa em medicina, o que no final das contas acaba sendo mais ou menos a mesma coisa, porque hoje em dia são entre 10% e 15% dos alunos que estão no primeiro ano que passam para o segundo ano, e se eles fizerem isso, basicamente vai ser mais ou menos o mesmo número de alunos que vai poder ser médico no final das contas, mas a seleção vai durar muito mais tempo. Já para os médicos estrangeiros, eles ainda não especificaram como vai ser a forma de fazer a equivalência, né? Porque eu imagino que eles não vão obrigar os médicos a fazer 3 anos de medicina de novo, porque o sentido de você refazer o primeiro ano era que tinha esse concurso que todos os médicos precisavam passar. Como eles querem tirar o concurso, eu não sei como vai ser o novo sistema
para você poder revalidar o diploma. Talvez eles te coloquem diretamente na residência, enfim, eu não sei como vai ser. Eu acho que não tem como piorar, né? Você fazer o primeiro ano já é muito ruim, então talvez eles só te façam fazer a prova de residência e depois poder continuar diretamente a residência, ou então eles suprimam essa forma de revalidar o diploma, enfim, eu espero que não, porque seria muito ruim, mas eu não sei, fica meio que um enigma como vai ser. Mas é isso para esse vídeo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no meu canal, eu vou fazer outros vídeos sobre medicina, sobre a vida na França, etc. E é isso, um beijo, tenha um bom dia.